dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam nesta noite, dizer que você é bem-vindo neste lugar, que nós nos alegramos com a tua presença, que você se sinta à vontade aqui. Aqui não é outro lugar senão um ambiente que foi preparado para nós reunirmos aqui juntos, louvarmos e adorarmos a Deus e sermos tratados e curados por Ele, né? Porque somos todos carentes da graça de Deus. Não tem nenhum perfeito aqui, né? Porque se tivesse não estaria mais no nosso meio, já tinha subido com o menor que andou com Deus e Deus para si o tomou. Que Deus te abençoe e sejam bem-vindos em nome do Senhor. Antes de meditarmos na palavra, eu quero convidar você já para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, mas eu quero deixar aqui uma palavra de gratidão a todos que estiveram conosco, né, com o coração junto conosco no final da semana passada, mais precisamente no dia 4 de janeiro, na sexta-feira, quando na madrugada da sexta-feira nós recebemos a notícia do falecimento da nossa irmã. Uma irmã que nós somos em 5 filhos, eu sou o segundo, ela é mais velha que eu, com 64 anos. O Senhor a chamou assim de uma forma súbita, inesperada, inexplicável, e nós recebemos o carinho, a atenção, a oração dos irmãos. Eu quero, em nome da nossa família, agradecer aos irmãos por este carinho, por este amor. E é isso, irmãos, que faz a diferença, né? Muitas vezes não é difícil a gente se alegrar com quem está se alegrando, mas muitas vezes sentir o peso, a dor com quem chora. Muitas vezes nem sempre nós estamos preparados e prontos, mas a gente tem percebido e tem recebido isso desta igreja, e eu louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço em nome do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 20. Eu quero ler o verso 18, 19 e 20. Eu coloquei aqui só o versículo 20, mas eu gostaria de fazer menção desses 2 versículos que antecedem, para nós entendermos um pouquinho melhor este texto da palavra de Deus. Atos capítulo 4, versos 18, 19 e 20, diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João estavam diante da autoridade máxima de Israel, diante do Sinédrio da época, e eles foram levados ali por um milagre que, através do nome de Jesus, havia acontecido na porta formosa do templo, aqui no capítulo anterior de Atos 3, quando Pedro e João, cheios do Espírito Santo, na hora da oração, na hora da tarde, eles desciam o templo e encontraram um coxo, um aleijado na porta daquele templo, que há 40 anos estava aleijado ali. Aquele homem, ele era paralítico de nascença, e Pedro e João restauraram aquele homem em nome do Senhor Jesus. E houve um alvoroço. Eu imagino que o culto da tarde acabou, não conseguiram mais cultuar, porque aquele homem entra para dentro do templo, aquele homem que todo mundo conhecia, que estava sentado na porta do templo aleijado, agora entra para dentro do templo andando, pulando, saltando e glorificando a Deus. Bagunçou tudo, a ordem do culto ali. E por causa daquele acontecimento, daquele milagre realizado, Pedro e João acabam indo diante das autoridades, e eles ameaçaram Pedro e João, e disseram para eles que de forma alguma eles falassem ou mencionassem no nome de Jesus. E Pedro e João enfrentam a autoridade máxima. Eu fico pensando ali, essas palavras de Pedro e João, nos nossos dias de hoje, uma pessoa comum diante de um juiz, julgue você se é melhor obedecer a Deus do que você, Foram essas as palavras. Então eles
se posicionaram e eles disseram que eles não iam submeter àquela ordem. Eles foram açoitados e eles foram embora felizes por até ter apanhado pelo nome de Jesus. Mas o que eu quero me ater é esse posicionamento de Pedro e João, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esta era a motivação dos apóstolos depois da ascensão de Jesus, 40 dias após o Pentecostes, quando eles receberam a promessa do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, ficar em Jerusalém, quando Jesus diz lá em Lucas, o cumprimento dessa palavra, quando diz, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e Jesus dá uma palavra em Atos 1:8, dizendo para ele, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E realmente aconteceu. Atos 2, cumpre-se a promessa, eles foram impactados pelo Espírito Santo, e eles agora eram motivados em falar no nome de Jesus. E essa propagação do nome de Jesus começou a se intensificar de uma forma tão forte e poderosa que milagres começaram a acontecer, serem realizados. Isso foi inflamando o povo, e inflamando os judeus, que não queriam que o nome de Jesus fosse propagado. Eles já crucificaram Jesus, colocaram Jesus numa tumba para que eles encerravam aquele assunto, mas a coisa ficou pior, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. 40 dias depois, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, que estavam reunidos no Senado, cerca de 120 pessoas, e eles foram cheios do Espírito Santo, as portas do Senado se abriram, e eles foram propagar o Evangelho do Senhor lá fora. E aí vem a consequência da perseguição. Mas a perseguição não calou os apóstolos. Houve a dispersão, eles se esparramaram, chegaram até a Ásia e a Antioquia, e foi até a Itália, e o Evangelho foi se propagando devido à perseguição, porque eles haviam recebido algo sobrenatural na vida deles. A motivação deles era realmente falar daquilo que eles haviam vivenciado. Na verdade, as nossas atitudes, amados, ela é uma reação das nossas motivações. As nossas atitudes são reações daquilo que nos motiva, Se falar em futebol, a reação de alguém que é motivado por um determinado time é falar daquele time, principalmente quando ele ganha, e é chorar quando ele perde. São as reações, acontece isso. E Pedro e João, eles vivenciavam isso, porque eles estavam motivadíssimos por Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo. E eles falam uma coisa interessante aqui: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Nós vivemos muito isso hoje, Nós nos deparamos com situações muito assim, de certa forma parecida e de outra forma sem nada a ver. Nós ouvimos muitas histórias daquilo que as pessoas ouvem, daquilo que elas nem viram, Na minha época, na época dos meus pais, já tinha um ditadozinho que dizia assim: quem conta um conto, aumenta um ponto. E nós estamos vivendo em dias que quem conta um conto, aumenta uma linha inteira, não mais um ponto. E na verdade, as pessoas muitas vezes, elas vivem disso, de comentar, de falar. Isso não é novo. A palavra de Deus diz que Paulo, ele vivenciou isso, onde as pessoas se reuniam num lugar chamado Areópago, e eles ficavam ali conversando dos acontecimentos, Paulo chega ali e prega o Evangelho. Mas o que eu quero falar é exatamente isso. O que mais tem estado nos nossos lares? O que mais tem sido usado por nós para se propagar, para se divulgar? Aquilo que nós temos falado é aquilo que nos motiva. E muitas vezes a gente fica preocupado porque a igreja de Jesus, ela precisa de uma motivação. E a motivação da igreja de Jesus Cristo se chama Espírito Santo. É o Espírito Santo que Jesus enviou como consolador para não nos deixar órfãos.
E muitas vezes nós temos olhado aí fora e temos visto as denominações, né, as nominações igrejas, tentando atrair pessoas, tentando motivar pessoas. E a minha preocupação é esta, que se o Espírito Santo não consegue motivar as pessoas, será que um churrasco vai motivar? Uma Coca-Cola vai motivar, né? Uma palavra animada vai motivar pessoas? Pode motivar, mas assim por um período muito curto. É por isso que nós vemos dentro das igrejas um sistema de sanfona, né? Desculpe usar essa expressão e esse exemplo, o que me veio agora na mente. Sabe o que é sanfona, né? Aquele instrumento de fole, né? Que você precisa ficar bombeando o ar para ele funcionar. A sanfona, uma hora ela estica, uma hora ela encolhe, uma hora ela enche de ar, outra hora ela murcha de ar, né? Então a gente vê isso por quê? Porque a motivação que tem acontecido dentro dos ambientes chamados igrejas, muitas vezes não é do Espírito Santo. Isso é uma forma de tentar atrair pessoas. Não é esse o nosso propósito. Porque por mais que nos esforcemos a isso, e por mais motivações que nós venhamos oferecer, essas motivações não mudarão vidas e não transformarão vidas. A palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, quem disse que foi Jesus, é o Espírito Santo, que Ele enviou para nós. E nós encontramos aqui Pedro e João motivados pelo Espírito Santo. Por quê? Pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles haviam experimentado isso. Ninguém consegue ser motivado pelo Espírito Santo se ele não vivenciar uma experiência com o Espírito Santo. O que leva uma pessoa a se tornar veemente nas suas convicções. Olha que Pedro e João estavam fazendo uma declaração, contrariando uma determinação de uma condição, de um superior na vida deles. Eles estavam diante do sinédrio, estavam diante do juízo. Eles: nós não vamos deixar. Vocês não falem mais no nome de Jesus. Nós não vamos deixar. Isso é tremendo isso. A força. Quem era Pedro e João? Eram simples homens, pescadores. João, um semi-analfabeto. E eles ficavam admirados de ver a capacidade de João. Por quê? Porque ele havia vivenciado algo de Deus na vida dele. E eles confrontam o magistrado. E quando nós paramos, e o que eu quero que você entenda isso nessa noite, esta força que estava dentro de Pedro e João, essa ousadia, essa determinação, esta convicção. Eles sabiam exatamente o que eles queriam. Eles não estavam cocheando em dois caminhos. Eles não estavam vacilando: eu vou servir Jesus, mas se der certo, não. Existiam os apóstolos lá, que abandonaram Jesus e voltaram para o judaísmo, mas eles não eram, eles estavam convictos. Eles sabiam exatamente o que eles queriam. E o que levou-os a viver de uma forma veemente? Enfrentar os obstáculos da vida atual, enfrentar os confrontos. Nós somos confrontados. A palavra de Deus diz, Paulo diz assim: aquele que quiser servir a Cristo sofrerá perseguições. E ele usa um termo assim: aquele que quiser servir a Cristo piamente, isto é, definitivamente, convicto, ele padecerá perseguições. Porque nós estamos num mundo cujo as trevas dominam, cujo príncipe Jesus diz que é Satanás. Se você contraria essa condição do mundo, você passa por perseguição. E muitas vezes a perseguição, ela vem de dentro da nossa própria casa. E muitas vezes isso desanima as pessoas. Mas eu quero dizer para você, você precisa viver uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência com o Deus vivo, que Ele te dará força para você vencer qualquer dificuldade, qualquer barreira, qualquer perseguição. A palavra de Deus diz na Apocalipse, uma palavra que Jesus diz, escrita por João, uma das igrejas da Ásia, diz: ser fiel até a condição de morte, e dar-te-ia a coroa da vida. Aquele que serve a Cristo, ele enfrenta todas as barreiras, todas as dificuldades, mas ele não troca, ele não vende,
ele não permuta, ele não negocia os princípios de Deus, ele não tenta burlar, ele não tenta mudar a condição da verdade da palavra de Deus, ele não transforma uma verdade em heresia para tentar se beneficiar disso. Pedro e João são ameaçados, e a exigência era para que eles se calassem, mas eles contestaram isso. O que havia acontecido com eles? Eles haviam vivenciado uma profunda experiência com Deus. Nós precisamos viver de forma a vivermos profunda experiência com Deus. Quem vive experiências com Deus não consegue segurar isso para si. Quem vive uma profunda experiência com o Espírito Santo, ele não consegue guardar para ele mesmo. Quantas vezes eu lutei com pessoas recém-convertidas. Um dia eu me lembro, já há alguns anos atrás, um moço tinha um comércio, chegou aqui em Altaquari, ele abriu um comércio aqui em Altaquari, e eu conheci de repente assim, de uma forma gloriosa. Deus entrou na vida daquele homem, entrou na casa daquele homem, entrou na família daquele homem, e ele se converteu. Sabe aquela pessoa quando se converte assim, da noite para o dia? E parece que o Espírito Santo já entra nele assim de uma forma a arrebentar, né? A arrebentar mesmo. E ele me chamou e disse: olha, pastor, eu vi um negócio na Bíblia, Êxodo capítulo 20. E ele falou assim: eu preciso ir lá, eu vou lá, esse final de ano eu vou lá na casa dos meus pais, eu vou mostrar isso para eles. Meu irmão, não faça. Não, pastor, eles precisam mudar essa ideia. Não faça isso, meu irmão, por favor. Eu preciso implorar para que ele não fizesse isso, porque ele ia arrebentar. Tamanha a ansiedade, o desejo dele de mudar a vida das pessoas, porque ele viveu desta forma, ele viveu confundido, ele viveu errado, e agora ele viu seus pais daquela maneira, e ele havia experimentado a verdade, ele não conseguia suportar a força da ação do Espírito Santo dentro dele. Foi com muito custo, eu fui trabalhando com ele, ainda bem que não estava muito perto do final do ano, eu consegui ter um tempo para trabalhar com ele, e eu fui trabalhando com ele. E ele foi, quando ele voltou, eu estava apreensivo para ouvir a história dele. E ele contou para mim: nossa, pastor, foi uma benção, né? Foi uma benção, eu pude falar de Jesus para os meus pais, eu pude orar com eles. Eu falei: não é que não, eu não toquei naquele assunto. Deus vai mudar essa história dele. Eu falei: glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Deus é glorioso. Mas é isso, irmãos, quando o homem vive uma experiência com o Espírito Santo, ele não consegue segurar isso para ele, e se torna tão forte que a primeira coisa que acontece é o início de uma regeneração, é o início de uma transformação, é o início de uma mudança de vida. A palavra de Deus mostra experiências de homens, mostra de um homem chamado Saulo, que vai para Damasco para perseguir a igreja, para destruir a igreja, para prender os crentes. Ele tem um encontro com Jesus, ele não chega em Damasco, ele volta, ele entra no meio de discípulos, começa a querer pregar Jesus, fica com medo dele. Por quê? Porque ele havia sido transformado. O apóstolo Paulo, nós vemos discípulos, eram pescadores, homens rústicos, da beira do lago da Galileia, pescadores, e Jesus os chama e transforma aquele homem naqueles apóstolos, Pedro, João, Tiago, homens cheios do Espírito Santo, homens de poder, homens de autoridade. Por quê? Porque vivenciaram uma experiência com Deus. Aí você vai dizer para mim: mas, pastor, também eles viveram 3 anos com Jesus, mas não mudou nada, não mudou muita coisa não. Sabe quando mudou na vida deles? Foi 40 dias depois que Jesus foi assunto aos céus, que eles estavam no cenáculo reunido buscando a presença de Deus, e veio o Espírito Santo e inundou a vida deles. Foi ali que mudou a vida daqueles homens. Foi ali que veio a intrepidez, veio a ousadia, veio a coragem, veio a determinação para propagar aquilo que eles haviam recebido durante os 3 anos. É a ação do poder de Deus que muda a vida das pessoas, muda a concepção das pessoas, muda o caráter das pessoas, muda a personalidade das pessoas. Pessoas transformadas por Deus, temperamentos agora sim, não mudados, mas controlados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, homens e mulheres que são cheios de Deus,
e saem propagar o Evangelho do Senhor porque não conseguem resistir. É por isso que Pedro e João dizem: nós não podemos deixar de falar. Eles estavam convictos, aquilo era a motivação deles, aquilo era que os impulsionava, era a vida deles, homens que vivenciaram o poder de Deus nas suas vidas. Quem não vive essa regeneração, na verdade ainda não viveu essa profunda experiência pessoal, porque essa profunda experiência pessoal leva o homem a ser transformado, não parte dele mesmo, parte de Deus para ele, e ele começa a crescer no Senhor, a mudar seus hábitos, a mudar suas atitudes. Não são pessoas influenciadas, não são pessoas levadas pelo povão, pela maioria. São pessoas que tiveram experiências com Deus e vivem aquelas experiências com Deus. Ele não precisa ouvir de ninguém, ele não precisa ter orientação de ninguém, ninguém precisa dizer para ele: eu não faça isso, que isso é pecado. O Espírito Santo já disse para ele. Quantas vezes pessoas chegam para mim: olha, pastor, eu quero regularizar a minha situação, eu sei que eu estou errado, eu vivo conjugalmente com uma pessoa, eu não sou casado, eu quero casar. Eu falei para ele: quem disse para você que está errado? Eu falei alguma coisa? Não. Algum irmão falou? Não sei, pastor, eu senti isso, o Espírito Santo tem me inquietado com isso. É tão gostoso isso, irmãos, é tão gostoso quando nós recebemos do Senhor, diretamente do Espírito Santo, porque quando o pastor fala, ele é chato, ele não é compassivo, né? Ele está pegando no meu pé, mas quando o Espírito Santo fala, acabou. O Espírito Santo falou, ponto final, acabou, não tem discussão. Eu me lembro uma vez que tinha uma pessoa da igreja que ia em busca de recursos espirituais, esses de centro, sabe? Foi uma época que Taquari foi muito fora daqui, a prefeitura infelizmente levava ônibus de pessoas para esses lugares, e eu fui conversar com aquele irmão depois que ele voltou. Ele não gostou muito não, ficou meio magoado comigo, ficou meio de tromba comigo, mas Deus mandou eu ir lá falar. Eu fui lá e falei: meu irmão, isso não está certo, isso não é de Deus. Não, pastor. Ele começou a questionar e querer justificar. Passou uma semana, ele me procurou. Ele falou: pastor, eu fui, aquilo que você falou, eu confesso que eu não gostei, mas ficou me inquietando aqui. E eu fui orar, e olha o que Deus me mostrou na palavra. Eu falei: pois é, quando Deus fala. Ele falou: quando Deus fala não tem argumento. Eu falei: não tem. É tão bom isso, irmãos, é tão gostoso, mas isso a gente vive através de uma experiência profunda com Deus. Nós precisamos viver isso a cada momento. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor se renovam em nós todos os dias. Precisamos vivenciar isso a todo momento. Você não pode viver isso de domingo em domingo, você não pode viver isso de quinta em quinta, você não pode viver isso de mês em mês. Existia um pastor, não sei se ele é vivo ainda, um chileno, ele falava que tem crente que é que nem camelo, bebe água uma vez por mês, cada 30 dias, né? Pois é, não podemos. A palavra do Senhor diz que é todos os dias, toda manhã. O Senhor é como um pão que alimenta. Quantas vezes você come por dia? Então, você precisa se alimentar espiritualmente. Nós precisamos alimentar espiritualmente, precisamos vivenciar essa experiência com Deus. Porque se não vivenciar essa experiência com Deus, o teu discurso será outro, a tua palavra será outra, a tua vida será cheia de muitas vezes de querer justificar. Coisa que eu abomino é justificativa. Quem quer justificar é porque ele está querendo acobertar algum erro que ele tem consciência que está errado. Não se justifique. Procure orar para dentro de si, procure se refazer com Deus. Viva essa profunda experiência com Deus. Não tem como viver sem essa experiência com Deus. Não tem como continuar a nossa vida num mundo tão perseguido, tão atribulado, tão perverso, onde o inferno tenta dominar de uma forma total e plena, e não vai conseguir. Enquanto a igreja de Jesus estiver nessa terra, o inimigo não vai conseguir. Enquanto nós estivermos aqui, o inimigo não terá autoridade, porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas precisamos viver essas experiências profundas com Deus, com o Espírito Santo, a todo momento da nossa vida, para sermos fortalecidos em avançar diante de circunstâncias perversas e destrutivas.
O homem não precisa ser transformado para conhecer a Cristo, mas quando ele conhece a Cristo, vem a transformação. Amém, Jesus. Tem pessoas dizendo assim: eu preciso mudar de vida, aí eu vou buscar a Deus. Para com isso, meu irmão. Você precisa de Deus para mudar a tua vida. Você precisa do Espírito Santo para te convencer da situação que você está, da decadência que você está. Se você for esperar mudar de vida, melhorar as coisas, mudar de situação para buscar a Deus, você nunca vai conseguir, porque o diabo nunca vai permitir que você saia dessa situação. Deus em buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e busque a presença do Senhor. Precisamos buscar o Senhor enquanto o Senhor tem dado oportunidade para nós. Muitas vezes essa oportunidade pode cessar nas nossas vidas, pode cessar na minha vida e na sua vida. O que havia acontecido com aqueles apóstolos, para vivenciar esta profunda experiência, eles tiveram que se entregar totalmente, sem reserva. Eu creio que aí está o ponto dolorido nosso, né? Queremos viver a experiência com Deus, mas não queremos o processo para viver a experiência com Deus. Queremos o resultado, mas temos dificuldade no processo. Quando olhamos para esses discípulos, para esses apóstolos agora, que eram discípulos, nós vemos que houve mudanças na vida deles. A palavra de Deus diz que eles deixaram tudo. Jesus passa o mar, à beira do mar da Galileia, olha para Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os pescadores, e assim: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. A palavra de Deus diz que eles deixam tudo. E eu entendo que eles, em um posicionamento imediato, eles largam tudo. Não foram nem dobrar a rede, irmãos. Eles não foram dobrar a rede, eles não foram amarrar barco. Eles largam tudo e passam a seguir a Jesus. Eles vão atrás de Jesus. Jesus passa para Mateus, para Marcos na alfândega e diz: segue-me. Aquele homem larga tudo e ele vai seguir a Jesus. Nós podemos entender por que esses homens vivenciaram o poder do Espírito Santo, porque eles se entregaram totalmente. E Jesus olha para mim, Jesus olha para nós, para a igreja do Senhor, para os discípulos do Senhor de hoje, e Ele fala a mesma coisa que Ele falou para os discípulos lá no passado: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. O que quer dizer isso? É abrir mão, é entrega total. Muitas vezes nós queremos sermos abençoados, mas não queremos nos entregar. Existem coisas na nossa vida que estão aprisionando, nós estamos aprisionando, não queremos largar. São muitas vezes pecados, atitudes, vícios antigos, costumes antigos, situações que nós não queremos adequar, não queremos renunciar na nossa vida. Eu entreguei tudo, eu oro, eu busco, mas falta coisas de dentro do coração, irmãos. As coisas nossas que nos amarram, nos prendem, estão aqui dentro, não estão lá fora. E isto não funciona com palavras, funciona com decisões. Não adianta ficar falando, se eu não tomar decisão na minha vida, decisão de abrir mão disso, decisão de renunciar nisso, decisão de me posicionar desta forma, decisão de tomar essa direção. Pedro e João, eles tomam uma decisão e tomam um posicionamento diante dos magistrados. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso tem sido muito forte na nossa vida. Isso mudou a nossa vida. Isso mudou a nossa história. Nós não vamos nos calar. Quiser matar, para matar. Falando, dessa vez não, vou dar um couro em vocês. Bateram neles, foi pior viagem. Fiquei sendo feliz de lá, por ter tido o privilégio de apanhar por Jesus, né? Bem diferente de nós, né? Se alguém fala alguma coisa, o senhor sai magoado, né? Alguém não gosta de mim dentro da igreja, não vou. Bem diferente de nós. Vocês estão me ouvindo? Amém. Para nós não será diferente. Para nós não será diferente. Nós temos que, da mesma forma que aqueles discípulos abandonaram tudo. A Bíblia não está dizendo, Jesus não está dizendo para você largar teu pai, largar tua mãe, largar teu trabalho, largar teu dia a dia, largar os teus serviços, largar os teus filhos, teu marido, tua mulher para seguir Jesus. Não. A palavra de Deus não está falando isso. Mas se isso for um empecilho, a palavra de Deus está falando isso.
homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? O que adianta o homem ganhar tudo que ele imaginou, desejou e sonhou durante seus 70, 80, 90 anos e viver a eternidade no inferno? O que adianta isso? Nós precisamos entender isso. Se eu quero viver Cristo, eu tenho que me entregar totalmente a Ele. Eu tenho que permitir que Ele venha transformar a minha vida e conduzi-la do jeito dele, da forma dele. Há 24 anos eu estou no ministério como pastor desta igreja, e muitas vezes eu olho para o ministério e fico frustrado, dá vontade de largar porque parece que a coisa não vai, não flui, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho direção de Deus para fazer isso. Então o que eu faço? Faço nada, continuo do mesmo jeito, procurando entender a vontade do Senhor, ser submisso a Ele e fazer a vontade dEle, porque eu queria que fosse diferente. Vocês não acham que eu queria que fosse diferente? Queria que eu passasse e a minha sombra fosse curando as pessoas. Não aconteceu isso com Pedro? Mas o que falta? É o poder de Deus que mudou? É o Deus que mudou? Não, o problema está em mim. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que abrir mão de coisas, eu tenho que tomar decisões na minha vida, radicais na minha vida. Ou você acha que abandonar a família não era radical? Pedro, Tiago, João abandonaram a família. A Bíblia diz que Pedro tinha sogra. Tinha sogra porque Pedro era casado, tinha mulher. A Bíblia não diz que Pedro tinha filho, mas tinha esposo, tinha família. E ele deixou a família para seguir Jesus quando Jesus o chamou para esse ministério. E ele caminhou 3 anos com Jesus. Moisés deixou a família na Etiópia e foi tirar a nação de Israel do Egito. Deus restaurou depois, mas existe um tempo, existem coisas na nossa vida que muitas vezes nós não entendemos, mas nós precisamos nos submeter. Muitas vezes o grande problema é que as pessoas querem entender Deus e ninguém entende Deus. Ninguém compreende Deus. Eu tenho que ser submisso a Ele, mesmo não entendendo. Enquanto não nos posicionarmos e assumirmos Cristo, deixando-nos de nos desculpar, de nos enganar, de mentir, de querer esconder pecado, camuflar pecado, achar que Deus não vai olhar isso, né? Ontem, o irmão Rubens deu uma palavra lá na praça, e ele diz que as pessoas fazem imagem de Deus, imaginam Deus como um velhinho barbudo, né? Aquele avô, né? Deus não é avô, tá, irmãos? Deus não tem coração de avô. Guarde isso, os avós, tá? Deus tem coração de pai, não de avô, porque Deus não é avô. E que Deus olha para os filhos e fala assim: não, vou relevar isso. Não, olha para a palavra, o Senhor ministrou no meu coração. Deus levanta na época de Israel uma nação chamada Babilônia, que o próprio profeta profetiza que eles vinham como que garras de ferro. Babilônia invade Israel, Babilônia mata velhos, mata crianças, mata mulheres grávidas, mata inocentes, leva cativo os que sobraram e larga lá a pobreza para morrer de fome. E Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Israel estava em pecado. Para tratar Israel, para fazer juízo sobre Israel, Deus permitiu isso. Deus é amor, mas Deus é juízo. E por amor à minha alma e à minha vida, Ele não vai poupar se for necessário o meu corpo. Não vai poupar. Não vai poupar se necessário aquilo que eu mais amo. Se eu realmente quero viver com Deus, eu preciso me entregar totalmente. E quando aqueles homens agiram dessa forma, que eu creio que a entrega deles foi ali, depois que Jesus foi assunto aos céus, a entrega plena deles foi ali. Jesus tratou deles, e aquilo 40 dias ficou remoendo, e eles no templo orando, derramando a alma deles diante do Senhor. De repente, 40 dias depois, veio do céu como um som veemente,
como línguas repartidas de fogo entre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram tomados pelo Espírito Santo, e eles estavam com as portas fechadas, cerradas, com medo dos judeus. Primeira coisa que eles fizeram, abriram as portas e foram propagar Jesus lá fora, e criticaram eles. Estão cheios de mosto, embriagados, uma hora dessa, meio-dia, bêbados. Pedro diz: nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo. Este é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões. E eu quero dizer para você, amados, para a igreja Batista de Altaquari, este é o tempo da palavra profética de Joel. Nós estamos neste tempo, este tempo ainda não se fechou. O Espírito Santo está para você, o Espírito Santo está para nós, o Espírito Santo está para a igreja do Senhor, para manifestar o seu poder com ousadia e determinação. O que precisa é que nós venhamos nos entregar para viver esta ousadia, para ter uma mensagem diferente, para propagar com ousadia o Evangelho do Senhor, para termos uma motivação de Deus na nossa vida. Não precisa de motivação de homens. Uma vez fui visitar um irmão, vou falar porque ele não vive mais. E eu cheguei domingo à tarde, visitei, fazia tempo que ele não vinha na igreja. Falei: irmão, vamos para o culto hoje? Depois que eu visitei, eu orei. Ele falou assim: vai ter algum pregador diferente na igreja, pastor? Eu falei: não, sou eu mesmo. Eu nem lembro se ele veio ou não, nem estou querendo lembrar, tá? Muitas vezes nós estamos na motivação errada, irmãos. A motivação na minha vida, na tua vida, tem que ser o Espírito Santo de Deus. Tem que ser impulsionado por essa palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é poder, ela transforma, ela regenera. Você não tem que vir ao culto porque é fulano ou ciclano que vai pregar. Você não tem que vir ao culto porque é fulano ou ciclano que vai ministrar louvor. Você tem que vir ao culto porque o Espírito Santo vai estar com você aqui para exaltar e glorificar o nome do Pai, e Ele vai te encher, porque a palavra de Deus diz que aquele que busca o Senhor, aquele que busca recebe, aquele que busca acha, aquele que bate abrir-se-lhe-á, Jesus diz. Deus assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Esse todo o vosso coração é o segredo de buscar o Senhor. É uma entrega plena e total. E muitas vezes nós olhamos para atos, amados. Eu estou falando do que eu vejo, do que eu sinto. Eu fico perplexo diante daquilo que o Espírito Santo fazia através dos apóstolos. Eu creio que você fica também. Amém? Mas e quando eu me chamo e chamo as pessoas para viver a vida dos apóstolos, muitas vezes nós não temos esta coragem, essa ousadia. Nós queremos resultados, mas nós não queremos processo. 3 anos eles abandonaram a vida deles para viver ao lado de Jesus. Transforma 3 anos em 2 horas por dia. Você vê quanto tempo dá. Você vai ter que viver 140 anos orando 2 horas por dia para viver os 3 anos que eles viveram 24 horas ao lado de Jesus. Você está disposto a orar 2 horas por dia, buscar 2 horas por dia? São poucas pessoas que estão. Muitas vezes nós queremos resultados, mas nós não queremos processo. Queremos bênção de Deus, mas não queremos caminhar a caminhada que o Senhor tem proposto para nós. Eles estavam cheios de Deus, no falar, no caminhar, no agir, no se pronunciar. A glória de Deus estava sobre eles. Eles não tinham assunto, irmãos. Eles não tinham outro assunto. Eles só falavam disso. Sabe aquele crente chato que só fala de Deus? Eles só falavam disso. Mas mais do que falar, eles viviam isso. Eles viviam isso. Porque não é falar não que vai mudar, é vida que vai mudar. Porque eu vou exalar o cheiro de Cristo quando eu viver Cristo na minha vida. O apóstolo diz assim: se você tem o Espírito Santo, viva no Espírito Santo. Não é só possuir, é viver, é caminhar com Ele, é ser dominado por Ele. Eu quero encerrar esta palavra dizendo que essa motivação
esta força e esta determinação é o que a igreja de Jesus precisa nos dias de hoje. A igreja de Jesus não precisa de templo bonito, não. A igreja de Jesus não precisa de instrumentos sofisticados, não. Até esses dias eu vi no Facebook um videozinho de rua. Eu não sou muito de abrir isso, mas eu vi porque eu achei interessante. Um menino sentado em 3 tijolos, com um punhado de latinha de pendurada, cada uma de um tamanho, disco de serra, um tamborete de plástico, e o cara começou a tocar violão. E eu fiquei parado diante daquela música, de ouvir aquele menino tocar. Muitas vezes nós queremos sofisticação, mas se nós dermos o melhor de nós para Deus, vai ser algo que o Espírito de Deus vai receber com um perfume suave diante das suas narinas. Amém, Jesus. Eu quero encerrar esta palavra. Eu quero ler aqui alguns versículos de Isaías 61, do verso 1 ao verso 6, que fala sobre a transformação, a regeneração que Jesus veio implantar. E é essa regeneração que a igreja precisa viver. Que se a igreja viver isso, irmãos, ela está completa, não precisa de mais nada. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Falando aqui uma palavra profética 700 anos antes de Jesus, falando a respeito da vinda do Filho de Deus. Porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. Estranhos se apacentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. O que é isso? Uma transformação, uma regeneração, uma mudança, uma metanoia de vida, de mente, metanoia de mente, de pensamento, metanoia, mudança de coração, mudança de vida. No lugar de angústia, alegria; no lugar de tristeza, gozo; no lugar de cinza, que era costume colocar cinza na cabeça no momento de angústia, de opróbrio, de amargura, véu e grinalda, que quer dizer isso? Festa, louvor e adoração. Esta é a condição da igreja do Senhor. Uma igreja transformada, cheia do óleo, do gozo, da alegria do Espírito Santo. É isso que Jesus veio fazer, amados. E é isso que vai atrair o mundo lá fora. O mundo vai olhar aqui dentro e ver um povo cheio de problemas, dificuldades, mas um povo que se alegra e exalta o nome do Senhor com gozo e alegria. E eles vão dizer: eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Porque na igreja primitiva, essa igreja primitiva não tinha ministério de evangelismo, não tinha ministério de cessação, não tinha ministério nenhum. Todo mundo participava de todos os ministérios. Todo mundo fazia parte de um grupo só. E a palavra de Deus diz que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam se salvando. E o negócio não vinha assim de conta a gota, não. O negócio vinha de tromba d'água, né? Quando pregava o evangelho, Pedro prega o evangelho, 5.000 se convertem. Depois lá na frente 5.000 se convertem, depois lá na frente 3.000 se convertem. O negócio vinha assim. Como cuidava dessas pessoas cheias do Espírito Santo, porque se não for, não consegue. E nós precisamos disso. O Senhor vem buscar esta noiva que Ele deixou. A igreja primitiva é o símbolo da noiva de Cristo, é o símbolo da característica da noiva de Cristo. O Senhor Jesus vem buscar esta noiva, e eu quero fazer parte dela. Eu quero fazer parte dela. Amém? Amém. Você faz parte dessa noiva? Amém. Amém. Nós precisamos fazer parte dessa noiva.
Por isso, procure viver cada dia uma experiência nova com o Espírito Santo. Priorize o Espírito Santo na tua vida. Priorize Ele nas tuas decisões, nas orientações que você precise. Priorize, sejam elas pequeninas. Talvez você vai ouvir um cochicho no teu ouvido. Você acha que Deus vai se preocupar com isso? Vai. Deus se preocupa com cada carocinho de arroz que você come, com cada grãozinho de feijão que você come. Deus se preocupa com isso. Se você vai comer um ovo frito ou um bife, Deus se preocupa com isso. Por isso, procure priorizar isso na tua vida, e você vai viver experiências profundas com o Espírito Santo. O que tem te motivado? Este é o questionamento que eu quero deixar para você. Pedro e João dizem: eu não posso deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Qual é a tua motivação em viver Cristo? Que Deus te abençoe. Amém? Curva sua cabeça.